São Paulo acerta últimos detalhes e fecha acordo por negociação aí, por saída de jogador. Falando em saída de jogador, rapaz, tem cria de Coutinho que pode deixar o São Paulo. Mais um, será? Vamos falar muito sobre isso e várias outras novidades para a gente conversar sobre o nosso São Paulo. Beleza, meu parceiro? Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, deixa aquele like que ajuda muito aí no crescimento do canal. E vamos embora aí para mais um vídeo, meu parceiro tricolor. Bastante coisa aí para a gente poder conversar nesta tarde aí, né, de quinta-feira, segundo vídeo do dia. Tricolor vai enfrentar o Bragantino sábado, né, jogo aí muito importante pelo Campeonato Brasileiro. E uma das dúvidas para esse confronto contra o Bragantino é o Caleri, né? Ele vai jogar, não vai jogar? Tem uma dúvida aí se ele vai estar à disposição ou não, ele que se machucou no último jogo contra a equipe da Chapecoense. E temos aqui informação, tá, de um jogador aí que está na frente aí, né? Largou na frente aí como um possível substituto para o Caleri no próximo sábado. Tá aí, ó. Gustavo Santana larga na frente por vaga de Caleri. O Gustavo Santana é o favorito para substituir o Jonathan Caleri, caso o centroavante não tenha condições de enfrentar o Red Bull Bragantino. O Caleri é tratado como dúvida para o confronto. O jovem revelado em Cotia pode receber sua primeira oportunidade como titular no time do São Paulo. Informação que traz para a gente o Alexander Vieira, tá? Porque como o Caleri é dúvida, a gente tem três opções, né? O próprio Gustavo Santana, o Rian Francisco, né? Os dois jovens da base, e tem o seu André Silva, que a gente até comentou de manhã que ele tá incomodadinho, né? Ficou incomodado porque não foi para o banco contra o Coritiba, né? Não foi merecidamente porque tá muito mal, entendeu? Então a gente tem o André Silva, que tá mal pra caramba, não faz gol tem um ano, e tem o Rian e o Gustavo Santana. E nos últimos 3 jogos, cada um entrou em um jogo diferente, né? O Gustavo entrou contra a Chape, né? O Rian entrou contra o Coritiba e contra o Bolívar entrou o André. Então, assim, cada um jogou um jogo, entrou um pouquinho no segundo tempo, e quem fica a vaga do Caleri, caso o Caleri realmente não jogue. Segundo o Alexander Vieira, o Gustavo Santana está aí na frente, né, para ter aí essa chance. Mas é assim, cara, que o Gustavo Santana tá bem, meteu não sei quantos gols no jogo treino, foi o destaque da semana nos treinos do São Paulo. O Dorival gosta muito, então pô, o cara para jogar. Ele sabe que o momento é delicado, o momento é muito complicado, o contexto aí que o São Paulo vive não é nada favorável para você colocar jogadores jovens, porque a chance de queima é muito grande em um momento que nada dá certo no time. Mas, cara, fazer o quê? Não tem muita opção, né? Tem muita opção. Já que o André Silva tá mal, mal consegue andar, tem que pôr o garoto que tá se destacando. Entendeu? Não tem muito o que fazer aí não, né? E o torcedor, né? A gente tem que ter paciência para não querer queimar o jogador e tem que ter noção que todo o contexto que vive o São Paulo pode prejudicar o garoto. Entendeu? A gente tem que ter essa noção aí, né? Rapaziada, vamos seguindo aqui agora. E o São Paulo finalizou os últimos detalhes para o empréstimo do nosso cria de Cotia, Paulinho, tá bom? Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo finalizou os trâmites finais do empréstimo do atacante Paulinho ao União Torreense de Portugal. O jogador já foi para Portugal e o empréstimo vai ser até julho de 2027, com opção de compra fixada em 1,1 milhão de euros, que, né, convertendo daí 6,5 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. Só que esse valor é fatiado, né, cara? Esse valor é fatiado, o São Paulo vai primeiro emprestar ele, depois tem a opção de compra de 60%, depois se o Torrentes quiser comprar mais 20%, depois mais 20%, né? Então é meio que picado, né? Aí os direitos do Paulinho, em 60% inicialmente, se eles quiserem comprar, né? Pô, o atacante Paulinho foi bem, os caras têm interesse em comprar, os caras vão e compram 60%. Depois tem 20%, né? Eles pagam mais um valor e depois mais 20%. É esse aí a negociação. Já até comentamos detalhes aqui, né? Quando saiu a informação que o São Paulo estava emprestando ele para esse time de Portugal, o União Torreense. Então tá aí, detalhes finalizados. Paulinho já viajou, tá? Já tá em Portugal aí, empréstimo até julho de 2027, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele lá em Portugal e vamos ver, né, se
com esse desempenho, que a gente não sabe como vai ser, se ele vai bem e o Torrens vai querer comprar, ou se ele volta para o São Paulo. Né, os caras estavam doidinhos aí para poder liberar o Paulinho, né? Já tinha doado ele de graça para o Botafogo de Ribeirão Preto, depois daquela repercussão absurda negativa, voltar atrás e depois emprestar ele aí para o União Torrens. Né? Então, vamos aguardar para saber o que é que o Paulinho vai desempenhar lá em Portugal. Beleza, rapaziada? Agora, meu parceiro, vamos falar sobre um assunto aqui que é um pouco delicado, tá? Que é em relação ao Júlio Batista, que é o novo técnico aí do Sub-20 de São Paulo, depois que o Alan Barcelos foi embora. E ele tá tendo aí, rapaz, uma postura bem dura, tá, dentro do São Paulo, e isso aí tá causando algumas situações, tá? Vamos por partes. Primeira informação é a seguinte: Júlio Batista vem sendo taxado de linha dura nos bastidores do Sub-20 do São Paulo. Além de proibir que os garotos falem palavrões, tá? Isso aqui é importante, o técnico implementou outras regras como a não utilização de celulares durante as viagens, tá? Então ele não está deixando de viajar com celular, né? Para pelo menos não utilizar o celular durante as viagens, não falar palavrão, tá? Internamente, há quem defenda que esse modelo é parecido com o que é utilizado na Europa, mas há quem diga que para lidar com os garotos jovens brasileiros não é o ideal replicar o modelo europeu tão cedo, né? Então ele está aí com algumas regras bem duras, né? Como por exemplo aí proibir celular durante as viagens, né? Utilizar o celular durante as viagens, não falar palavrão. Tem gente no São Paulo que gosta, tem gente no São Paulo que acha que esse modelo não é o ideal para ser usado, pelo menos não agora, tá? Aí no Sub-20 do São Paulo, tá? E o que acontece? Tem algumas situações, tá? Que é o seguinte. Agora a gente vai falar sobre um caso específico, que é sobre o garoto cuiabano do São Paulo. Ele foi destaque do São Paulo na temporada passada. E o Júlio Batista encostou ele e a postura, né, e o jeito aí do Júlio Batista vem sendo criticado aí por pessoas que acompanham, que trabalham aí com o garoto cuiabano. Tá aí, ó, Raíssa Simplício. O garoto cuiabano do São Paulo, que foi destaque na temporada passada, vive um momento complicado no clube. O jogador não está nos planos do técnico Júlio Batista. E o São Paulo tem recusado propostas pela saída da joia da base. O staff de Cuiabá está tentando tirar o atleta do São Paulo por entender que um jogador nessa idade não pode ficar encostado na base. Além disso, pessoas do staff do Cuiabá fizeram duras críticas à forma como o Júlio Batista lida com os garotos da base. Aí uma pessoa do staff falou para a Raíssa Simplício, que ela completa aqui. Até proibir falar palavrão, ele proibiu. Que foi a informação que a gente acabou de ler aqui, né? Que ele proibiu de falar palavrão, né? Utilizar celular aí durante as viagens, né? Então, assim, cara, tem dois pontos. Primeiro que o Júlio Batista aí não conta com o garoto, né? Ele tá meio que encostado aí. E claro que o staff tá incomodado, né? Porque o garoto tá encostado e, sim, nessa idade o garoto não pode ficar encostado, cara. Sim, se o garoto ficar encostado agora, a carreira dele não vai pra frente. Agora ele tem que jogar, né? Seja lá onde for, ele tem que jogar. E também o staff do jogador não gosta da forma que o Júlio Batista trata, né, os garotos da base, entendeu? Então vem sendo muito criticado aí essa linha dura do Júlio Batista no São Paulo. Aí eu não sei, cara, eu acho que tem que ter um equilíbrio das duas coisas, tá? Eu acho que não pode ser extremista nem de uma coisa nem de outra, tá? Não é permitir tudo, pode fazer o que quiser, não, porque não é caso da mãe Joana, mas também não acho que pode ser extremista ali no sentido de, irmão, pô, não pode falar palavrão. Cara, no futebol não tem como você falar palavrão, velho. Entendeu? Não tem como, irmão. Não tem como você ir jogar um jogo e falar, por favor, entendeu? Ah, muito obrigado, cara. Isso não faz parte do futebol, né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio aí das duas coisas. Assim, cara, eu não me lembro do Cuiabano, tá? Eu acompanho alguns jogos da base, quando eu tenho tempo, eu gosto de assistir, tá? Mas eu não consigo acompanhar a maioria dos jogos, então eu não me lembro do Cuiabano. Mas, pelo que eu vi aqui de comentários de pessoas que conhecem mais, né, que assistem mais que eu aqui, é um garoto promissor, bom, e que foi destaque ano passado. E assim, ele está fora dos planos do Júlio Batista e os empresários agora querem tirar ele do São Paulo.
né? Porque ele tá fora dos planos da comissão técnica e por conta também da postura do Júlio Batista. Então, vamos ver, né, cara? E como a Raíssa Simples colocou aqui, o São Paulo tem recusado propostas pela saída do jogador, né? Então, vamos ver aí, né, cara, se ele vai ficar, se vai ter um reviravolta ou se ele vai embora, como é o que parece que vai acontecer aí, né? Situação complicada, né? Então, isso aí já é uma consequência dessa postura firme do Júlio Batista, né? Então, complicado, né? Meu parceiro, você que tá aí, se inscreve no canal, que é muito importante, deixa aquele like, produtos do São Paulo aqui embaixo para você adquirir. Tamo juntão e saudações tricolores.